eu sei, eu voltei. Vamos continuar com o assunto dos baobás. Então, assim, ele falou assim, aborrecido, mas muito fácil. Um dia ele me aconselhou a me empenhar em fazer um belo desenho para pôr essa ideia direitinho na cabeça da criança lá de casa. Se um dia elas viajarem dizendo, isso poderá ser útil, às vezes não há inconveniente em deixar o trabalho para depois. Mas, e se tratando de baobás, é sempre uma catástrofe. Então ele fala que ele fez o desenho, né, do baobá para as crianças, né, para entender o que aconteceu. E ele fala aqui sobre se um dia elas já diziam ele, se poderá ser útil, às vezes não há inconveniente em deixar o trabalho para depois, mas esse se tratando de baobás é sempre uma catástrofe. A ideia do quartinho dos monstros, né? Então, assim, às vezes, o que acontece? A gente pega as coisas ruins, a gente vai tacando tudo dentro de um quartinho daqui dentro, né? A gente, eu vou esquecer isso, eu não quero pensar nisso, eu não quero falar sobre isso, e vai acumulando lá no quartinho dos monstros, e a gente deixa, né? Deixa os baobás lá crescendo, desenvolvendo, de repente, os monstrinhos só vai estar só a mãozinha assim, saindo, né? E aí, quando a gente surta, a gente passa umas situações ruins, fica com raiva, destrói tudo, né? Fala o que não queria, por conta dessa falta dessa higiene, dessa análise, dessa conversa conosco, né? Eu tenho uma amiga muito querida que ela me ajudou muito. Eu vou mandar esse vídeo pra ela, porque eu sou dessa, né? Olha só. Eu tô fazendo esse vídeo realmente conversando sobre os monstros que ficam dentro da gente. São coisas que a gente precisa realmente cuidar, a gente precisa realmente conversar conosco. Eu sei que é muito difícil, às vezes a gente precisa de ajuda, a gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de alguém que ajude. Eu, como sua amiga, eu quero realmente de fato te ajudar, eu quero realmente estar contigo. Tudo aquilo que você quiser conversar, a gente vai estar conversando. Se não quiser conversar também, não tem problema. O importante é saber que a questão dos quartinhos, a questão disso é algo que precisa ser resolvido, é preciso ser pensado. Tem algumas coisas que não é o tempo, não é agora que a gente vai resolver. Então a gente precisa nos acalmar. A gente precisa falar pra gente, olha, eu não consigo resolver essa situação agora, tá? Mas no futuro eu vou conseguir. Eu já dei passos, eu já consegui fazer isto, e isso aqui é uma coisa muito boa. Eu tenho essa estrutura, fazer um inventário, verificar o que de fato nós temos. É claro que quando a gente passa por muita coisa ruim, a gente tá ali na tempestade, a gente tá ali vivendo, sabe, uma verdadeira guerra, né? Aquele cavalo de guerra, ele fala muito desse momento em que a gente quer resolver, a gente se sente muito impotente. Eu já passei por isso, eu já senti isso até o ano passado. Terminar a faculdade, isso foi uma coisa muito difícil para mim. Chegar à fase adulta foi uma coisa muito difícil. Sério, não parece. Não parece, mas foi algo realmente complicado. Por diversos assuntos, por diversos detalhes, por eu também não saber controlar meus sentimentos, minhas emoções, por eu não conseguir entender o meu redor, o que está acontecendo. Só que essa experiência minha, o que aconteceu na minha vida, eu quero realmente colocar aqui, eu quero realmente mostrar, primeiro porque eu não quero levar isso para outra vida, tá? Eu quero deixar aqui. Eu quero deixar aqui as minhas experiências, eu quero aqui conversar sobre essas dificuldades, todas as minhas histórias, meus livros, tudo aquilo que eu tenho desenvolvido tem esse objetivo, o objetivo de passar o conhecimento daquilo que eu aprendi com Deus, eu quero passar. E uma coisa que eu aprendi é que as coisas passam, problema passa, problema se resolve. Só que precisamos ter o quê? É uma coisa sempre todo mundo fala que precisa ter calma, precisa ter estratégia, precisa analisar, precisa
entender o que está acontecendo consigo, tem que conversar consigo mesmo. Vamos se isolar, vamos ficar sozinha. Se você for ver na natureza, os animais que se isolam, eles são atacados, eles são mortos. É assim na vida também. Não se isole, não busque o isolamento, não busque na solidão, sabe, a sua solução, aquilo que você precisa. É claro que a gente precisa sim de um tempinho para conversar conosco, a gente precisa ter esse diálogo, mas a gente precisa também ter diálogo com as outras pessoas. Somos seres 100% sociáveis. E quando a gente fala sobre o quartinho da bagunça, o quartinho, sabe, dos fantasmas, a gente realmente, às vezes, a gente precisa de alguém que nos ajude, porque é como se fosse um labirinto, tá? Então, a gente entra por conta das situações, por conta das coisas que vão acontecendo, e quando a gente se vê, a gente tá totalmente perdido. A gente não tem como sair. E aí o outro, que tá do outro lado, que simplesmente ouve, ou dá um conselho, ou tá ali apoiando, a pessoa fala e a gente vai ouvindo a voz dessa pessoa e a gente vai conseguindo, de alguma forma, sair, encontrar. Às vezes essa pessoa, com o caso de um profissional de saúde, um psicólogo, né, alguém assim mais preparado, uma mãe da vida, né, alguém que é sábio, alguém que estudou, alguém que até mesmo Deus, a pessoa entra com uma cordinha, com um fiozinho, né? Vai lá pelo labirinto, te acha e te ajuda a sair, né? Te pega e vai através do fio e aí consegue encontrar a saída. Então, se isolar nesse momento não é uma coisa boa, não é o correto, não é aquilo que se deve ser feito. Porque por mais que estejamos machucados, por mais que precisamos ter um tempo, e às vezes a pessoa que está ao meu redor, a pessoa ela vai passar o remédio, vai arder, vai ter algumas complicações, às vezes é necessário dar os pontinhos, né? E a agulha entrando, ela dói, ela é algo muito ruim, mas é algo necessário, é algo que vai nos fazer bem. Então, às vezes, a dor, ela vem para construir algo melhor, para ser mais forte, para desenvolver em nós características que precisamos ao longo da nossa vida e características que vão ajudar outras pessoas. Eu acredito que na vida a gente não passa pelas coisas por qualquer coisa, eu não estou aqui por qualquer motivo. Tudo na nossa vida ela tem um objetivo, ela tem uma causa, ela tem um propósito. E quando a gente entende que a nossa existência ela tem um propósito, há uma responsabilidade muito grande, algo que pesa de fato nos nossos ombros, mas ao mesmo tempo é algo muito bom. É legal quando você fala alguma coisa, quando você vê a pessoa desenvolvendo a gratidão no olhar. Quando você ajuda o outro, quando você passa por um problema muito grande e você ajuda essa pessoa, é algo muito gostoso. É uma sensação que realmente vale a pena. E as coisas na vida não é só coisas ruins, não. Tem coisas boas também que vão acontecer. E quando você busca apoio, quando você não se isola, né? Porque assim, interessante eu até comentar um pouquinho mais sobre a questão da vida. Se você vê ali um animal que está ali, você tem um leão, né, na savana, e ele vai escolher o que? Ele vai escolher o mais novo, o mais inexperiente, ele vai escolher o mais velho, que ele não está com muito rápido, né? Enfim, né? Ele vai escolher o doente, ele vai escolher aquele que está isolado, aquele que sai do grupo, aquele que está ali com algum tipo de problema. Então, se você está fraco, se fortaleça, cresça, desenvolva, pensa nisso. Se você não está crescendo, você não está desenvolvendo, você está com a mente velha, busque se renovar, busque novas experiências, novos cursos, novas pessoas. Se você é uma pessoa que está doente, que você está ali, busque apoio. Na natureza é muito interessante que, assim, alguns animais um protege o outro. Quando você vê na savana, assim, você vê algumas girafas, e é legal porque a girafa, ela tem... Eu tenho uma girafa aqui, gente. Sério, eu tenho mesmo uma girafa. Ó, a girafa, ela tá ali com o pescoção dela, ela olha, e aí quando ela vê algum leão, alguma coisa, ela avisa os outros.
os outros animais, né, que estão ali, os gnus, os boizinhos, né, ela acaba ali avisando. Eu vou terminar esse vídeo aqui porque tá 10 minutos, mas o próximo eu vou fazer uma segunda parte desse assunto. Já volto.